Vamos agora introduzir-nos ao conceito de fluxo do campo elétrico. Para quem não se lembra bem do que é um fluxo, imaginando que eu tenho uma dada função f, que é vetorial, no meu caso vai ser o campo elétrico, o fluxo de campo elétrico, ou o fluxo da minha função, é o integral duplo da função interno com a normal vezes a superfície ds. Ok, que bicho enorme é este fluxo? Primeiro eu tenho que definir onde é que estou a aplicar o fluxo. Depois tenho que definir o que é a minha normal. Para isso vamos imaginar que temos um quarto com uma parede e tenho um buraco na parede. Ok? Uma janela, só que sem vidros. Se eu tiver vento a entrar na janela, se o vento for perpendicular à janela, vai sair exatamente o mesmo vento do outro lado da janela. Mas agora, se eu tiver, por exemplo, uma parede do quarto assim, uma janela aberta e o vento entrar do lado esquerdo para o lado direito, o vento nem passa na janela. Não há nada que venha nesta direção que eu possa dizer que entrou vento ou saiu vento. Ou seja, este fluxo de vento vai variar consoante o ângulo relativo entre o vento e a janela. No caso de fluxo, o vento é a minha função f, que é vetorial, e a janela é a minha superfície S. O que é este n? O n é o vetor perpendicular à janela. Vetor n. Por exemplo, se eu tiver campo elétrico e agora vou pensar, em vez de ter uma janela, tenho uma esfera. Uma dada esfera de raio R. E se nos lembrarmos do campo elétrico, o campo elétrico é radial. Se eu tiver uma partícula mesmo no centro da esfera, o campo elétrico é radial. Faz assim estes desenhinhos, para nos lembrarmos das linhas de campo de uma partícula. Também vem para trás, para a frente. É tudo no sentido radial. Isto é a 3 dimensões. Ok. Tudo o que está a entrar na esfera está a sair da esfera. Tudo que seja, todo o meu campo elétrico é perpendicular à superfície da esfera. Se eu definir, por exemplo, a normal n da esfera, a normal n é o vetor perpendicular à superfície da esfera. A superfície aqui é uma coisa deste género, o vetor perpendicular é assim. O vetor perpendicular e o meu campo elétrico tem a mesma direção, que eu escrevo assim, n, o vetor campo elétrico é perpendicular ao vetor normal. Neste caso é quando eu tenho o fluxo máximo. Se eu tivesse algo perpendicular, era, por exemplo, o campo elétrico ser assim e ter um vetor n perpendicular ao campo elétrico. Quais são as superfícies com campo perpendicular ao campo elétrico? Neste caso tinha que ser uma superfície deste género, que ia ser sempre perpendicular a este campo elétrico, com uma dada vetor n assim. Então, quanto mais paralelo for o vetor normal, mais fluxo eu vou ter. Como é que eu quantifico isto? Se eu tiver um dado campo elétrico assim e um vetor n assim, eles dois fazem um dado ângulo θ. Qual é a função que me diz que se o ângulo θ for π meios é 0 e se o ângulo θ for 0 é 1? Eu quero que quando o θ é igual em π meios, eu tenha 0. Ou seja, estão os dois perpendiculares, não me interessa. Quando o θ é igual a 0, quero que dê 1. Quero que dê mesmo o total do 100%. E esta função é o cosseno de θ. Ou seja, vou ter E interno com a normal, que é o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo,
vezes o cosseno de θ. A função produto interno já tem em si o cosseno, por isso é que usamos aqui este produto interno D interno com o normal. ds é o elemento da superfície, pode ser dx dy, dy dz, dependendo do plano em que está, ou dependendo se é uma esfera, um cilindro, ou ter diferentes dx, dy e dz's. Por este θ, eu vejo, se eu tiver uma esfera, quanto é que dá E interno de n? Primeiro eu defino como a normal, como tendo norma 1. Então, se eu for ver uma esfera à volta de uma partícula e quiser calcular o fluxo dessa esfera, do campo elétrico nessa esfera, vou fazer um integral duplo em que E interno com n vai dar apenas o campo elétrico, o módulo. Porque, primeiro, o módulo da normal é sempre 1. Posso escrever aqui 1. E o θ é igual a 0. E o cosseno de 0 é 1. Ou seja, neste caso, vou ter apenas o fluxo do E como o integral do E ds. E o E é uma função do raio. Que coordenadas é que eu tenho o raio? São as coordenadas esféricas. Por acaso também estou numa esfera. Coordenadas esféricas. Como é que é a superfície em coordenadas esféricas? É r² seno de θ dθ dφ, em que estes ângulos θ e φ são definidos como o θ é o ângulo que eu estou a fazer com o eixo dos z's, aqui é o eixo do y, vou definir aqui o eixo do x. Se eu fizer a sombra no plano xy, vou ter o dado ângulo φ. Isto também está no outro dos meus vídeos, que é coordenadas esféricas, se quiserem ver melhor, o θ e o φ. Como o E apenas depende de R, fica o integral de E de R r² seno de θ dθ dφ. E agora vamos fazer este integral. Para fazer este integral, primeiro tenho que ver quais são os limites de integração do θ e do φ. Como sabemos por coordenadas esféricas, o ângulo θ vai apenas de 0 até π. Ou seja, o θ vai de 0 a π. Enquanto que o φ vai percorrer tudo. E o φ vai de 0 até π meios. Porque se vocês fizerem, por exemplo, com uma caneta, e eu for rodando num dado ângulo θ, à medida que vou rodando mais abaixo, vou cobrindo toda a esfera. Por isso não preciso que o θ vá de 0 a 2π. Isso ia fazer 2 vezes a esfera. Tentem sozinhos para ver que isto é verdade, que isto se verifica. Então vou substituir o E de R por Q sobre 4π ε0, 1 sobre r². Como é só módulo, não preciso de pôr o vetor E de R. Então, passando as constantes para fora, fique que o fluxo do campo elétrico vai ser igual a 1 a Q sobre 4π ε0, constante, o integral de 1 sobre r², vezes r². Este 1 sobre r² vem do campo elétrico e este r² vem do facto de S em coordenadas esféricas ser r² seno θ dθ dφ. E eles dois cortam e tenho apenas dθ dφ vezes o seno de θ. E este integral vai ficar apenas Q sobre 4π ε0, integral dφ, o φ é de 0 a 2π, e o integral de 0 a π de seno de θ dθ. Não vou precisar de fazer este integral, porque já é um integral simples de fazer, que deixo para vocês. Isto vai dar 2, e este integral vai dar 2π. Então, no final de tudo, eu vou ter que o meu fluxo do campo elétrico
este 2π vezes 2 vai dar 4π, que vai cortar com este 4π. E o fluxo do campo elétrico dá carga sobre ε0. E isto é uma das leis do eletromagnetismo, é que para qualquer superfície, para qualquer distribuição de cargas, aqui fizemos só para cargas elétricas, para cargas pontuais, mas para qualquer distribuição de carga contínua, uniforme, discreta, isto é sempre verdade. O fluxo do campo elétrico, ou seja, esta quantidade em interno de n ds, é sempre carga sobre ε0. E a partir daqui fica muito mais fácil fazer as contas para calcular campos elétricos sabendo a carga.